Olá, Catete, tudo bem? Luciana, foi minha aluna da Universidade Federal do Pará também. Boa noite para vocês. Estou esperando aqui o Machado me acionar aqui para já entrar. Para mim é um privilégio poder ter vocês aqui essa noite. Carolina acabou de entrar aí, a Carolina está me acompanhando também. Arlélio, boa noite, Arlélio, tudo bem? Machado entrou, olha ali o Machado entrando ali. Ver se eu consigo conectar o Machado aqui. Tá pedindo ajuda para Vera aí, Machado? É, eu tenho os assessores, a Vera e o Guga. A Vera e o Guga, tá certo. Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que tá cortando a minha testa, acho que foi melhor agora aqui. Bom, enfim, primeiro dizer de enorme alegria de poder dividir essa live contigo, Machado. Estamos aí, algumas pessoas ainda estão entrando na live. Nélio Bordalo acabou de entrar aí, Nélio Bordalo, que foi presidente do Conselho de Economia aqui do Estado do Claro, Pará, grande acabou de Nélio. entrar. Grande Nélio. Grande abraço. Bom, enfim, eu acho que a gente podia já dar o tom dessa conversa aqui no início, mas enquanto as pessoas estão entrando, Machado, eu queria que você falasse um pouco quem é o Machado. E agora você está com um desafio novo que você iniciou agora no ano de 2020. Você agora assumiu a direção adjunta do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. E seria interessante você falar em 2, 3 minutinhos quem é o Machado. O Machado, para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do Machado. Nós dividimos a bancada do Conselho Federal de Economia. O Machado era conselheiro federal pelo Estado de São Paulo, eu era conselheiro federal pelo Estado do Pará. Machado foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia, foi presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. O Machado foi coordenador, diretor da Faculdade de Economia da Fundação Álvaro Penteado. E agora está com desafio no Instituto Fernando Braudel, como diretor adjunto, assumindo a direção adjunta. Machado, eu queria que você desse um alô e falasse, eu estou curioso para você falar um pouco desse desafio e do que é o Instituto Fernando Braudel, antes da gente entrar no assunto de hoje, que é o impacto da pandemia na economia brasileira. Claro, Eduardo, o prazer é todo meu de dividir aí com você essa live. Você já participou da minha live, né? Então agora estou devolvendo essa participação, é uma satisfação aí no Pará, onde eu tenho tantos amigos, e essa é uma das coisas, talvez o legado mais importante da participação no sistema Corecon-Corecons, Cofecon-Corecons, seja justamente a legião de amigos que a gente deixa espalhados pelo Brasil inteiro. E no Pará eu tenho muitos desses amigos, é uma satisfação então falar com você. Bom, o Instituto Fernando Braudel é um think tank, né? Uma expressão um pouco conhecida ainda no Brasil. O que é um think tank? É um centro de pesquisas e formação e assessoria na formação de políticas públicas. Muito difundidos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos. No Brasil são muito poucos e os que existem normalmente não têm longevidade maior, muito grande. Eu já trabalhei em outros think tanks, principalmente no Instituto Liberal, que eu dirigi, fui presidente aqui em São Paulo, mas que é exatamente um retrato da visão que se tem no Brasil. O Instituto Liberal era um centro de pesquisa, de pensamento, de formulação de ideias a partir da perspectiva liberal. Só que a maior parte ou pelo menos se não a maior parte, mas muito dos patrocinadores não enxergavam assim, achavam que o Instituto Liberal era um bombeiro, um negócio capaz de evitar a ascensão do socialismo no Brasil. Então, quando a situação mudou e o Lula chegou ao poder, muitos dos patrocinadores saíram porque eles não tinham nenhuma convicção a respeito daquilo e tinham medo de ser perseguidos se o Lula soubesse que eles patrocinavam o Instituto Liberal. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Pelo próprio estatuto, o Instituto não poderia nem ter vinculação com partidos políticos
e nem ter ação política específica. E a ideia era o quê? Era contribuir na formulação de pensamento, de ideias e assim por diante. Para dar um exemplo importante, na Inglaterra, a Margaret Thatcher se valeu muito do trabalho do Institute of Economic Affairs, que é justamente um think tank que lhe dava a retaguarda para a formulação das políticas que ela adotou. Muito bem. O Instituto Fernando Braudel é um think tank que não tem vinculação ideológica ou participação ideológica. Ele tem ele é associado à FAAP, onde eu fiquei durante mais de 35 anos, e eu era justamente o representante da FAAP no Instituto. Portanto, eu assisti o nascimento do Instituto Fernando Braudel em São Paulo. No passado, ele se notabilizou pela realização de seminários internacionais de grande monta, que trazia os maiores nomes da economia mundial. Jeffrey Sachs esteve aqui várias vezes. Ele é membro do Conselho Internacional do Instituto. O Gonçalo Sánchez de Lozada, que foi presidente da Bolívia. Jesus Herzog, que foi ministro da Fazenda do México. Enfim, uma série enorme de nomes, tanto do exterior como do Brasil. Hoje, o Instituto tem um trabalho mais voltado para os círculos de leitura, que é um projeto sensacional, que, se Deus quiser, nós vamos levar aí para Belém, aí para o Pará. Estamos aguardando aqui. Vamos trabalhar nesse sentido. Tem os seminários, tem agora webinars, né, porque em função aí da quarentena, tem colóquios, que são reuniões sistemáticas a respeito de livros clássicos sobre as instituições. E o quarto trabalho é a produção do Braudel Papers, que é uma publicação periódica, fora dos padrões nacionais, porque ele é grande o suficiente para não ser um artigo acadêmico, ele é grande o suficiente para não ser um artigo normal de jornal, mas não tão grande a ponto de se transformar num artigo acadêmico. Então, ele é produzido em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Existe na versão física e existe na versão remota, na versão online. Quem tiver interesse em conhecer melhor o Instituto, basta entrar no nosso site, que é o www.braudel.org.br. Está feita... Muito bem, vamos desejar sucesso aí, conte conosco aqui em Belém do Pará, espero que a gente possa logo estar anunciando aí algumas ações aqui em Belém. E temos coisas que nós já estamos conversando, mas fica a curiosidade para quem está nos assistindo. Vamos iniciar nossa live. O tema de hoje são os impactos da pandemia na economia brasileira. E nós vivemos hoje, eu diria, um momento singular em nossa história. Se nós formos pegar um livro de historiografia brasileira ou um livro sobre economia brasileira, nós não vamos certamente encontrar um período similar a esse. Quando a gente fala de crise econômica, normalmente vem nos livros de história do pensamento econômico, nos livros de história econômica, nos livros de economia brasileira, a crise de 1929, que se rebateu na crise do café, ou então nós vamos ter ali discussões sobre o choque do petróleo, ou a crise da hiperinflação, da estagflação, década de 80, 90 no Brasil. Recentemente nós vivemos, 2015, 2016, aquilo que eu considero a maior crise republicana brasileira. Na história da República Brasileira, nós tivemos 2 anos seguidos de queda do PIB, tivemos em 2015 uma queda de 3,5%, 2016 3,2%. Entretanto, estivemos juntos ano passado em São Paulo, no mês de novembro, participando inclusive do encontro do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, o 3º Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica, e nós conversamos sobre a economia brasileira. Naquele momento, a pauta era uma discussão sobre o tamanho do crescimento do PIB em 2020. Então, não havia dúvidas que o PIB ia crescer em 2020, e a discussão era se o PIB ia crescer 3%, 2%, 2,5%, qual era a calibragem do crescimento do PIB. No mês de fevereiro, nós fomos surpreendidos com a entrada da pandemia no Brasil, e agora há um momento extremamente delicado, um momento que nós temos mortes crescentes, colapso no sistema público e privado de saúde. BGE anunciou semana passada quase 13 milhões de desempregados,
uma queda do PIB que já é anunciada, não sabemos o tamanho, isso depende das estimativas, há quem fale em uma queda de pouco maior do que 0%, 1%, há quem fale em 4%, 5%, mas eu já vi gente falando em queda de 11%, que eu acho um tremendo exagero, mas há quem fale em uma queda do PIB de 11%. Então, um lockdown decretado em vários estados, o estado do Pará hoje vive um lockdown, então isso tem impacto na economia, é uma recessão que não é uma recessão na economia brasileira, é uma recessão de caráter mundial que está pegando a Ásia, está pegando a Europa, está pegando os Estados Unidos, explosão das nossas contas públicas. E eu queria te ouvir, Machado, eu queria saber, na tua opinião, como é que estás observando esse contexto, como é que estás observando esse cenário, o que é essa crise e como é que nós podemos avaliar essa crise? Bom, vamos lá, por partes. Bom, primeiro eu queria dar um alô. Você esqueceu de comentar que, antes de virar intelectual, eu jogava basquete. Modéstia é verdade. Eu estou vendo que está aqui nos acompanhando o Agra, que foi jogador da seleção brasileira, grande craque, e hoje é comentarista da ESPN. Agra, obrigado aí por acompanhar. O Agra está sempre me dando uma força, acompanhando as minhas lives. Muito bem, eu vou dividir a coisa em duas partes, Eduardo. Primeiro, a crise não é, a situação de ineditismo, essa surpresa toda que está acontecendo, não é um fenômeno brasileiro. A diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, tem um nome complicado, né? Kristalina Georgieva, ela, no blog do Fundo Monetário, do dia 20 de abril, ela falou que é uma crise como nenhuma outra. Por quê? Porque ela é mais complexa, mais incerta e verdadeiramente global. E eu acho que ela tem muita razão nesse aspecto. Porque você citou aí uma série de crises. Eu acrescentaria uma outra. Em 2007 e 2008, nós tivemos uma crise que teve origem no sistema hipotecário dos Estados Unidos e depois se espalhou para o mundo inteiro. E eu lembro que, na época, muita gente comentou que aquela crise era mais grave do que a Grande Depressão de 1929. O tempo passou e mostrou que não era bem assim. Aliás, eu vou voltar a esse assunto mais tarde. Mas o que eu queria dizer é que mesmo aquela crise que teve origem nos Estados Unidos, se espalhou, ela não tem o mesmo impacto que tem a crise atual. Por quê? Porque ela é uma crise diferente das crises financeiras. Ela é uma crise que tem origem numa questão sanitária, epidemiológica, a respeito da qual existe muito mais incerteza do que certeza. Eu escrevi um artigo há mais ou menos um mês atrás, ou um pouco mais de um mês, onde eu fiz uma afirmação dessa natureza. Sobre o coronavírus, existe mais incerteza do que certeza. E foi criticado. Porque muita gente naquela hora já afirmava que o coronavírus era uma coisa que tinha origem na China, que afetava só os mais velhos, que o índice de letalidade era baixo e que, portanto, rapidamente seria controlado. E eu estou falando de gente muito gabaritada na área da infectologia, e essas pessoas tiveram que se reposicionar à medida que a coisa foi avançando e que novos sintomas, novos aspectos foram sendo conhecidos. Aliás, a cada dia surgem novas possibilidades. Agora mesmo se fala que, provavelmente em setembro ou outubro do ano passado, já existiam casos que eram tratados como se fossem problemas respiratórios e que, na verdade, estão sendo feitos testes em cadáveres ou em pessoas que resistiram para ver se não era o coronavírus. Então, a própria acusação à China, que foi tão generalizada, de repente vai ter que ser repensada, porque eu nem sei se ela surgiu exatamente na China, em Wuhan, com morcego e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é reconhecer isso. E nós que trabalhamos na universidade, trabalhamos com pesquisa, eu acho que isso nos remete a um aspecto que foi salientado pelo grande economista americano Peter Knight. Caminhamos no domínio da incerteza, em que fica evidente a impossibilidade de estimativa
e cálculo. E toda vez que há impossibilidade de estimativa e cálculo, a gente trabalha num terreno muito perigoso, né? É uma areia movediça, você não tem certeza nenhuma. E é um grande desafio trabalhar em cima disso. Então, o caráter de ineditismo e as consequências de ineditismo não são do Brasil, são do mundo inteiro. O segundo aspecto deste decorrente é a necessidade de haver uma humildade para reconhecer isso daí. Quando eu digo humildade para reconhecer, por exemplo, eu me referi a grandes nomes que tinham uma posição há 2 meses atrás e reviram sua posição. Rever posição não é vergonha, é grandeza. E a gente tem visto aí que algumas pessoas fazem questão de não rever posições, que é uma pena. E ontem, o Instituto Brodel promoveu um webinar com o embaixador Rubens de Cooper, com quem eu tive a satisfação de trabalhar durante 12 anos na direção da Faculdade de Economia da FAAP. Eu reputo o Recupero como uma das maiores culturas do mundo. Uma pessoa de um conhecimento extraordinário, mas ontem no webinar ele teve a humildade de falar: eu estou aprendendo muito. A cada dia que passa, à medida que eu vou lendo e conhecendo o que está acontecendo em vários lugares do mundo, eu vou acrescentando coisas ao meu conhecimento e ampliando o meu repertório. Talvez essa palavra seja a palavra-chave: repertório. É muito bom quando as pessoas têm a humildade para acrescentarem novas coisas ao seu repertório, e esse acréscimo pode significar o aumento da certeza que elas já tinham, ou de uma convicção que elas possuíam, ou a necessidade de reconhecer que elas estavam erradas, ou que havia algum equívoco nas suas visões anteriores. E a ciência é assim que se faz. A ciência vive, como disse o grande Karl Popper, de conjecturas e refutações. As conjecturas são válidas como verdades científicas até o momento em que elas são refutadas. E o que a pandemia do Covid-19 está mostrando é justamente o acerto dessa perspectiva popperiana, porque a cada novo momento, à medida que são descobertas novas evidências, verdades que valiam até ontem cedem lugar a novas perspectivas, a novas conjecturas, que serão válidas até prova em contrário. Assim evolui a ciência. Seria muito bom se todos incorporassem esse tipo de ponto de vista. Machado, eu queria aproveitar um pouco teu conhecimento, a tua experiência, a tua vivência. Tu és um cara que acompanha muito a conjuntura nacional e inclusive internacional, és frequentemente requisitado. Eu canso de te ver na Band News, dando entrevista sobre a situação da China, etc. Mas eu escrevi um artigo que inclusive foi publicado no teu blog. Você tem um blog pessoal que eu vira e mexe, eu tenho ousadia de mandar um artigo e você publica, que eu fiz uma provocação. Eu dizia que nós estávamos enxergando 2 ondas de impacto, é como se fosse um tsunami, e haveria uma terceira onda que poucas pessoas estão prestando atenção. Nós vivemos há pouco tempo atrás, e isso está sendo abafado em função até dessa situação da calamidade pública sanitária que nós estamos vivendo, basicamente um colapso das contas públicas em vários estados e municípios do Brasil. Nós estávamos vivendo um esgarçamento do nosso federalismo fiscal. Dados de 2018 mostram que mais de 20 estados, de 27 estados da federação, já não conseguiam fazer o pagamento do seu funcionalismo público em dia. Ou seja, há um colapso das contas públicas. E isso acabou sendo discutido, a necessidade até de uma reforma tributária, a necessidade de uma repactuação do nosso federalismo fiscal, que inclusive impacta muito negativamente o estado do Pará. A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes sobre isso. Mas esse assunto acabou sendo colocado de escanteio em função do que nós estamos observando na crise sanitária que o Brasil vive do Covid. E aí eu digo que nós temos 3 ondas. Uma primeira onda é a onda de impacto sanitário. Ou seja, nós estamos tendo um número crescente de infectados, um número crescente de mortes, colapso no sistema público e privado de saúde. O segundo impacto
é o impacto na economia. Isso tem gerado, portanto, um aumento da informalidade, um aumento do desemprego, uma queda na atividade econômica. Nós não sabemos qual vai ser a reação da economia brasileira, nem quando termina a pandemia, nem como vai ser o formato da recuperação. O Paulo Guedes afirma claramente que o formato vai ser em V. E eu já li muitos economistas e analistas dizendo que esse formato não vai ser em V, deve ser um U. Então é um debate ainda que tá para amadurecer. Mas eu diria que nós temos uma terceira onda de impacto, talvez seja até mais perigosa do que a atual pandemia, porque tende a alargar a crise para a próxima década. Nós vivemos agora, recentemente, a terceira década perdida em 40 anos. Isso é muito para um país como o Brasil, que foi, talvez, naquilo que é chamado de era de ouro do capitalismo, que vai do pós-guerra até a década de 70, um dos países, se não o país que teve a maior taxa de crescimento do seu PIB. Nós chegamos num processo de nós alcançamos, basicamente, ali o PIB de alguns países desenvolvidos, chegamos a ser a sétima maior economia do mundo. Mas a partir da redemocratização, nós entramos num cenário de desindustrialização, reprimarização, um cenário de baixo crescimento econômico, que muitos chamam de voo da galinha, cresce um ano, cresce 2 anos, depois não cresce, decresce. Isso nos deixou como legado nos últimos 40 anos, 3 décadas perdidas, o que é muito para um país como o Brasil. Então, se nós compararmos, por exemplo, a Coreia do Sul, que na década de 70 tinha 50% da renda per capita brasileira, e hoje nós temos uma renda per capita que é metade da renda per capita sul-coreana, isso mostra um pouco como nós ficamos para trás. Mas há uma reação do governo a essa crise. Eu quero te ouvir sobre essa reação do governo, mas antes de passar a palavra, eu quero fazer um comentário, porque já está se falando numa movimentação de recursos por parte da União, e aí há muitas críticas que o recurso ele é pouco, as ações são insuficientes. A minha avaliação pessoal é que a movimentação de recursos ela é muito superior àquilo que o governo movimentou. Você citou, por exemplo, a crise do subprime. É muito superior àquilo que foi movimentado nos anos de 2009, 2010, 2011. Tendo como carro-chefe, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, comandado pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, naquele momento. A minha avaliação é que essa mobilização de recursos é muito superior. Segundo, nós já estávamos com colapso nas contas públicas, não somente dos estados e municípios, mas da União. Nós estávamos com um déficit público crônico e a tendência agora é que esse déficit público exploda. Estamos falando já de um déficit público estimado para esse ano de 121 a 124 bilhões de reais, com todas as ações de contenção fiscal ali, reforma da Previdência, ajustes das contas públicas, mas já se fala num déficit público de 300 a 600 bilhões. E isso vai ser uma herança que vai ficar para os próximos anos. Eu queria te ouvir um pouco sobre, primeiro, o que você está achando das respostas que estão sendo dadas pelo governo federal e como é que você enxerga essa questão do nosso federalismo fiscal e impacto nas contas públicas do que nós estamos observando atualmente? De novo, por partes. Você usou uma palavra aqui que eu acho que ela precisa ser falada, precisa ser enfatizada. A palavra herança. Talvez o Temer, mais do que o próprio Bolsonaro, recebeu uma herança complicadíssima. Que foram 2 anos, como você citou agora há pouco, de crescimentos negativos de 3,5% e 3,2%, o que dá um acumulado aí para o juro composto de mais de 7%. Terrível. E além da queda no PIB, você tinha o agravamento da situação fiscal do país. Temer, naquele período dele, é o tal negócio. A história provavelmente vai mostrar que, em termos econômicos, o Temer foi um grande presidente. Ele reverteu uma tendência de queda do PIB, começou a baixar os juros, ele fez uma série de coisas importantes. Aliás, eu não sou MDBista, não tenho nenhum apreço pela figura do Temer como político, ele é um político tradicional daqueles que eu abomino, mas eu reconheço que se não houvesse aquele vazamento da conversa dele com, com o cara lá da Carne... Wesley Batista. Oi?
Wesley Batista? Exatamente. Joesley Batista. Ele provavelmente teria avançado nas reformas e teria deixado um legado muito mais favorável para quem viesse depois. Fosse lá o Bolsonaro ou fosse lá quem ganhasse a eleição. Isso não aconteceu, o Bolsonaro ganhou, apresentou lá o Paulo Guedes como o seu homem da economia, e o Paulo Guedes, todo mundo sabe que tem uma visão liberal da economia, e ele apresentou uma proposta que tinha como grande objetivo acertar as contas públicas e realizar as reformas estruturantes para que o país retomasse o crescimento. Ele considerava isso pré-requisito. Se não acertasse a situação fiscal, se não aprovasse as reformas estruturantes, o Brasil ia continuar, no máximo, crescendo no voo de galinha, como já vinha acontecendo nos últimos tempos. O que aconteceu no primeiro ano? Houve um esforço brutal para aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência acabou sendo aprovada porque aconteceu com a Previdência alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Plano Real em 1994. A população brasileira já estava consciente de que a Previdência precisava de alguma reforma, como estava consciente de que não podia continuar convivendo com aquela inflação crônica e elevada que nós tínhamos até o Plano Real. O próprio Fernando Henrique fala isso. Eu dei sorte, porque qualquer presidente, qualquer equipe que apresentasse um plano bem engendrado naquele momento, teria o apoio da população. E teve. A mesma coisa aconteceu com a reforma da Previdência. Mesmo quem era contra, à medida que o tempo foi passando, foi diminuindo a sua, vamos dizer assim, a sua força na luta contra a Previdência, e ela acabou sendo aprovada. Muito bem. O que veio para frente? Isso demorou mais tempo, provavelmente, do que eu esperava, o que eu desejava, mas para quem conhece a política brasileira, ela aconteceu no tempo normal, e aí veio a perspectiva para 2020. Como você falou, em novembro, dezembro, a discussão era se o crescimento ia ser de 3, 2 ou 2,5. E aí veio o imponderável, que foi a pandemia. Muito bem. De novo, qual é o grande desafio nesta hora? É você, sem deixar de atender às necessidades emergenciais decorrentes da pandemia, não perder de vista o dia seguinte, ou, como você diz, a terceira onda. A pandemia é uma crise, e como qualquer outra crise, ela vai acabar. O problema é o dia seguinte. Aí tem várias coisas a considerar. Uma delas, eu aqui já vou até me antecipar numa coisa. 8 dos 10 artigos que saem publicados a respeito da pandemia dizem que o mundo vai ser completamente diferente. Eu acho isso precipitado. Acho que não é por aí. Aliás, na crise de 2008, 2009, lá, eu li a mesma coisa. O mundo não vai ser o mesmo, etc. A situação se normalizou e o mundo voltou a ser o que era. O que mudou? A China, que era o país que mais crescia no mundo durante 30 anos, cedeu esse lugar para a Índia. Mas a China, que crescia 10, passou a crescer a 6,5. Para um PIB daquele, é um crescimento extraordinário. Eles até surgiu o termo novo normal para o crescimento chinês a partir desse momento. Os outros países, cada um no seu ritmo, também acabou se virando, crescendo mais ou menos. Uma das poucas exceções é a Venezuela. A Venezuela a gente sabe as razões e não cabe aqui a gente discutir. Então eu acho que o grande desafio agora, repito, é você compatibilizar o curto prazo, que é uma emergência, que, portanto, tem urgências que são inadiáveis, com o médio e o longo prazo. E aí é que vem muita crítica ao governo. Está sendo muito lento, devia fazer mais rápido. Eu concordo em parte, mas não integralmente. Por que eu não concordo integralmente? Porque tem o outro lado, que você é um velho defensor dessa ideia, que é a questão da falta de cidadania do povo brasileiro. A gente tem visto aí muita crítica à Caixa Econômica porque tem fila, porque em Santarém dormiu um cara em cima do outro, porque não sei o quê. Só que quando apareceu aí a possibilidade de um auxílio emergencial de R$600, habilitaram-se milhões e milhões de brasileiros. E o que a Caixa percebeu na hora? Tem treta. Nem todo mundo que está se habilitando aqui está habilitado a receber esse recurso. Foram ver, tinha um montão de gente que não faria jus àquele recurso, que estava lá
dando uma de migué para tentar receber. Até presidiário, tinha milhares e milhares de presidiários pleiteando aquela verba. O que isso provocou? É óbvio, quem é o gestor sério, vão passar um pente fino nisso aqui. Vão ver quem é que tem justo, quem é que faz justo, quem é que não faz justo. Isso atrasa normalmente. Claro que para quem quer criticar, isso é um prato cheio. Quem quer fazer uma análise um pouco mais fria, reconhece que é válido. Não estou dizendo que não há erros. Eles tentaram implementar uma nova plataforma que deu problema, enfim, mas é uma operação de guerra que envolve milhões de pessoas a serem atendidas num prazo muito curto. E não é fácil resolver. Você foi gestora aí da FAPESPA. Você sabe que gerir um órgão público não é fácil. Tem que ter muita responsabilidade na condução desses recursos, porque senão vira bagunça. Aliás, estão pipocando já notícias de exageros, de compra sem licitação, deve estar rolando muita coisa errada por baixo desse pano aí da emergência. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Portanto, a minha avaliação é que o governo está com a preocupação correta, mas ele tem que dosar isso daí a cada dia, em função do andamento da situação. Bom, Machado, mas tu achas que o governo, as medidas que estão sendo adotadas, elas, além do time, elas são adequadas, são satisfatórias, ou você acha que alguma coisa poderia ter sido feita diferente? Não, talvez elas pudessem ter começado um pouco antes. Mas a partir do momento que elas foram iniciadas, eu acho que elas estão corretas. E quando eu digo que elas estão corretas, vamos equacionar aqui. Vamos usar um pouco de economês, o mínimo possível. Você tem basicamente 3 instrumentos de política econômica. A política monetária, a política fiscal, política fiscal tributária e política cambial. Neste momento, é óbvio que ganha força, quer dizer, que assume uma preponderância muito grande a política fiscal. E, portanto, os fiscalistas, para quem gosta de economia, de história do pensamento econômico... Os keynesianos, né? Exatamente. O pessoal keynesiano tem toda a razão em defender a precedência e a preponderância da política fiscal. A política monetária deve assumir um caráter complementar. E vem no rabo disso a política cambial, que é dificílima você controlar nessa hora. Então, mas deixa eu te parar um pouco aí. Eu quero te parar um pouco, eu quero te fazer provocar exatamente nesse ponto aqui. Bom, tu és um liberal, tu és um economista liberal, notadamente Sim. liberal. O governo atual, pelo menos o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele tem uma ascendência na escola de Chicago, ele é um economista novo clássico, portanto, ele é um economista liberal do ponto de vista. E há uma discussão entre os economistas sobre as medidas de política macroeconômica. Bom, fomos surpreendidos há cerca de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, com uma coisa que ninguém falava. Ninguém colocava em discussão esse tema. Aí o Henrique Meirelles me lança um artigo com uma proposta de você botar a maquininha do Banco Central para rodar moeda, e no mesmo dia o Lula faz uma fala política dizendo que se ele fosse presidente, ele resolvia a crise, botando o Banco Central para rodar moeda, e isso resolveria a crise. Automaticamente, eu me lembrei daquilo que eu estudei naqueles manuais de história econômica brasileira, ou economia brasileira. Na década de 80, se nós pegarmos ali a nossa crise da estagflação, grande parte da nossa crise da década de 80 e 90 teve origem justamente em ideias como essa, em você botar o Banco Central para rodar dinheiro, para imprimir dinheiro, é aquilo que te chama de monetização da dívida pública. Então você monetiza a dívida pública, você gera aquele efeito que a gente conhece chamado Oliveira-Tanzi, onde isso é um imposto altamente regressivo. Ou seja, você está botando um ônus para a classe mais baixa, que não tem como preservar o seu rendimento. Bom, isso gerou-se um debate, gerou-se uma polêmica. Eu escrevi um artigo que você publicou no seu blog, me manifestando o contrário a isso, porque eu acho que isso é uma tremenda irresponsabilidade nesse momento, porque nós não estamos com um problema de liquidez. O nosso problema é de incerteza. Nosso problema é de expectativa dos agentes. O problema é de demanda efetiva. Não é um problema de liquidez, não é botando mais moeda em circulação. Aliás, eu acho que o governo federal já está colocando moeda em circulação. Quando injeta 100 bilhões de reais
nesse programa emergencial para as pessoas em situação de vulnerabilidade, você está injetando liquidez na economia. Bom, isso passou um pouco, e quando foi essa semana, nós fomos surpreendidos com uma fala do Paulo Guedes, dizendo que isso poderia ser pensado, mas de noite ele disse que não disse dessa forma. E isso, na verdade, eu vi muita gente se posicionando favorável, contrário. Eu queria te ouvir sobre isso. O que tu acha dessa proposta? Bom, vamos lá. Você falou aí de um tema que muita gente não tem coragem de se assumir. Eu me assumo liberal sem nenhum problema. Não gosto da expressão neoliberal, que eu acho que é uma sacanagem, acho que foi uma sacada fantástica da esquerda para uma armadilha que a maior parte das pessoas caiu. Tem um livro desse cara, do comentarista da Globo, o Sardenberg, que diz: liberal sim. Não, ao contrário, neoliberal não, liberal sim. E eu parto dessa premissa. Agora, eu reconheço que dentro vamos dizer assim, do escopo do liberalismo, tem várias ramificações. Você tem ramificações que são ultraliberais. Tá? São aquelas que se aproximam do anarquismo, que acham que o Estado não devia nem existir. Eu estou longe disso. Eu procuro ser, dentro do possível, equilibrado nas minhas avaliações. E eu cansei durante muito tempo, até no Instituto Liberal, me contrapor a pessoas que achavam que Keynes era um perigoso inimigo. Pior do que Marx, porque era um híbrido. Eu falei, calma, gente. Keynes fez uma proposta fantástica para um momento específico da economia. O grande problema é você querer transportar aquilo para qualquer situação. Aliás, o Canuto, que tem uma formação keynesiana, ele fala isso. Tem muito keynesiano, Machado, que não leu depois da terceira página. Verdade. Então, acho que a intervenção pode ser adotada em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar. Aliás, diga-se de passagem, Keynes, eu li profundamente Keynes, até pela minha formação na Unicamp. O pensamento keynesiano não é um pensamento do Estado interventor na economia. O Estado intervém na economia em situação de crise. Mas a teoria do Keynes, que é diferente da teoria keynesiana, é uma teoria de estímulo à iniciativa privada. O crescimento puxado pela iniciativa privada. Pois é, então, eu concordo plenamente que em determinados momentos, como é o atual, não há dúvida de que o Estado tem que assumir um protagonismo. O mercado não resolve a situação. Porém, assumir o protagonismo não significa fazer qualquer coisa de forma irresponsável. Porque, como você lembrou, tem o dia seguinte. E o dia seguinte vai ter que enfrentar uma situação complicada. E quando eu digo que é complicada, porque é uma situação que, ao contrário do que aconteceu aqui atrás, quando a China estava puxando o desenvolvimento do mundo, vamos lá, o Lula, que endossou aquela postura do Meirelles, o Lula teve uma atitude naquela crise de 2009, 2010, que eu critiquei, mas ele estava certo e eu estava errado. No começo, quando ele falou, sai gastando, que isso daqui não é mais do que um ventozinho, como ele falou. Lembra disso? Lembro, é uma marolinha. Marolinha a palavra. No primeiro momento ele estava correto. O problema foi no segundo momento, porque quando o mundo inteiro começou a tirar o pé do acelerador e tomar medidas mais restritivas para retornar a economia à sua normalidade, no Brasil ele quis continuar com aquilo. E aí veio a Dilma e aí a coisa complicou completamente com aquela heterodoxia toda, a nova política macroeconômica lá, e aí a coisa degringolou. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse equilíbrio entre o curto e o longo prazo. Nesse ponto, eu confio na posição do Paulo Guedes. Acho que demorou para iniciar, mas depois que começou, ela está no rumo certo. O José Américo Coutinho aí, que tem assistido nossas lives, fez uma colocação aí, porque alguns estados brasileiros têm resumindo aí, tem um nível de mortes, de contaminação inferior. E eu queria voltar contigo aqui para a gente trabalhar um pouco da nossa heterogeneidade como nação. Nós tivemos várias oportunidades nas reuniões do Conselho Federal de Economia, ao longo de seis anos que nós participamos mensalmente em reuniões e conversamos várias vezes sobre isso, da nossa heterogeneidade como Brasil. E eu, inclusive, você me apoiava muitas vezes nas proposições que eu dizia que nós não podíamos pensar o Brasil a partir do Sudeste.
Existia uma Amazônia, existia um Nordeste brasileiro com características completamente diferentes, e isso está se mostrando agora na pandemia. Então, nós temos agora, por exemplo, hoje à tarde eu assisti na CNN uma entrevista do Dória. O Dória reclamando muito da forma como o governo federal está apoiando as ações de São Paulo e criticando, inclusive, a ida do atual ministro da Saúde ao estado do Amazonas e, na segunda-feira, ao estado do Amapá. E essa semana foi colocada em discussão uma proposta de ajuda financeira aos estados. E, inicialmente, a proposta era uma proposta per capita. E o governo de São Paulo, o estado de São Paulo, apresentou uma contraproposta e vem pressionando para que não seja per capita, mas seja por perda de arrecadação. E isso é muito ruim para os estados, como os estados da Amazônia, o estado do Pará especificamente, que é um estado que tem uma elevada informalidade, uma baixa base tributária em função da Lei Candir, ou da ilógica lógica de cobrança do ICMS de energia no destino. Portanto, o impacto que nós temos na nossa economia, ele é pouco mensurável, e ao ser pouco mensurável, ele se rebate também numa perda de arrecadação menor do que uma perda de arrecadação de um estado como São Paulo. Só para te dar um dado, tá? A base tributária do estado de São Paulo é de 90% da sua economia. A base tributária do estado do Pará é de 70% da sua economia. Então você tem, obviamente, em São Paulo uma perda de arrecadação, dada o nível de formalização maior, muito maior que o estado do Pará. Bom, então eu queria te ouvir sobre isso, porque Manaus, Belém agora, em que pese nós termos um menor nível absoluto de mortes, e nós temos um menor nível absoluto de mortes, mas relativamente o nosso nível de mortes ele é muito alto. Então nós estamos observando agora algo que eu não tenho visto em São Paulo, mas, por exemplo, Manaus e Belém, nós temos um colapso total no sistema público e privado de saúde. Então quem está em Belém sabe do que eu estou dizendo. Se você ficar doente e procurar um hospital público, procurar um hospital privado, você não tem leito, você não tem médico para te atender. Eu acho que São Paulo não está nesse nível. Então, nós temos aí um país que é heterogêneo. Eu queria te ouvir sobre essa heterogeneidade, sobre esses impactos da pandemia nesse país tão diverso que é o Brasil. Legal, muito boa a tua colocação. E eu vou começar por um aspecto anterior, que você já mencionou. A pandemia está, como é que se diz? Escancarando problemas que já existiam. Como você mencionou, isso é uma visão até, de certa forma, conservadora. 20 de 27 estados já vinham com graves problemas nas suas contas. A Ana Clara Abraão chegou a afirmar que eram 24, ou seja, só 3 não estavam. Claro que alguns estavam em situação piores do que outros, mas, segundo ela, 24 das 27 unidades da federação tinham graves problemas. Ela foi secretária em Goiás e ela usa uma frase que eu acho muito interessante. Eu perguntei para ela, quanto tempo você foi secretária da Fazenda em Goiás? Ela falou, 24 folhas. Como assim? Falou, mais do que 2 anos? 24 folhas de pagamento. Cada vez que eu conseguia pagar uma folha, eu achava que o meu trabalho estava bem realizado. Então, isso dá bem uma ideia do que é a pressão que é enfrentada há algum tempo, isso há muito antes da pandemia, pelos secretários de Fazenda estaduais e municipais, diga-se de passagem. Se a gente estender para município, vai ver que a situação não é muito diferente. O percentual de município complicado é muito grande. Muito bem, então a pandemia veio agravar essa situação. Aí você levanta uma questão da desigualdade nacional. E essa é uma questão nefasta. Só que você se refere a um aspecto que é verdadeiro, mas é parcial, que é a desigualdade regional. Perfeito. Então, claro, você analisa muito pelo ângulo do Pará ou da região norte. E eu sempre defendi e te apoiei naquela questão da necessidade de um novo pacto federativo. Isso vem desde a Constituição de 88, é uma questão que, lamentavelmente, está sendo deixada de lado e ela estava entrando na pauta. Nós vamos ter que retomar essa pauta urgentemente. Só que nós temos questões de desigualdade dentro dos estados e dentro dos municípios. O meu artigo
desta semana, o meu blog, que acabou sendo bastante reproduzido, tinha o título Trajetória Geossociológica do Coronavírus. E eu tomei por base a cidade de São Paulo, onde a coisa começou, é o epicentro, o estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. Muito bem. No começo, era uma doença que atingia a classe média e média alta, que viajava, que tinha contato com quem viajava. E o que aconteceu? Nos primeiros momentos, foram os melhores hospitais de São Paulo, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, que começaram a receber a maior quantidade de contaminados pelo coronavírus. O índice de letalidade era baixo, porque são pessoas que gozavam de uma saúde boa, receberam uma assistência muito boa num primeiro momento. Isso durou até o final de março. No começo de abril, a coisa proliferou, atingiu as outras classes, atingiu a periferia, foi para as favelas e comunidades. E aí a coisa saiu do controle. Então, à medida que o vírus atingiu os mais pobres, ele cresceu, ou seja, ele desceu na pirâmide e cresceu numericamente. E eu vou te colocar um dado aqui, Machado, que eu acho que precisa ser indo na direção que você está dizendo, ao encontro do que você está dizendo. Há uma discussão, por exemplo, o estado de Minas Gerais com baixo nível de óbitos e o estado do Pará e Amazonas com elevado nível de óbitos. Obviamente, isso é um prato cheio para as pesquisas que vão ser feitas ao longo dos próximos 10 anos. Mas eu ouso fazer uma inferência. Qual é a inferência que eu ouso dizer? O nível de saneamento básico das cidades é uma variável fundamental para você explicar o elevado nível de contágio e mortalidade. Por que eu digo isso? Porque Manaus e Belém e Ananindeua, que é campeã nacional aqui no Pará, são cidades com baixo nível de saneamento básico, e isso acho que ajuda a explicar o elevado contágio e a elevada mortalidade. Ou seja, isso é reflexo desse federalismo que nós temos no Brasil. Enquanto o Sul e Sudeste já resolveu, em grande parte, problemas como saneamento básico, que era um problema da Revolução Industrial, saneamento básico é um problema do século XVIII na Inglaterra, que os países desenvolvidos resolveram no século XIX e XX. O Sudeste brasileiro venceu essa pauta em grande parte, não estou falando das periferias, mas em grande parte, algumas cidades venceram isso ao longo do século XX. E aqui na Amazônia, Pará, nós estamos ainda na Idade Média, ou seja, nós não temos sistema de saneamento básico e esgoto. E isso ajuda a explicar a elevada mortalidade. Desculpa te cortar, era só para complementar, porque eu acho que essa informação precisa ser também trabalhada. Não, eu acho que foi ótimo você cortar, até porque você acrescentou uma informação. Você conhece a minha casa assim como eu conheço a sua. E eu lembro que quando eu fui à sua casa, me impressionou a quantidade de informais ali em Ananindeua. E aí eu comentei com a minha mulher, falei, gente, quarentena para essas pessoas? As pessoas dependem do que levantam no dia para a noite. Você acha que vai fazer quarentena? Esse pessoal não vai. Mas em São Paulo, onde em grande parte você já teve a solução dessas questões, e não é só na periferia. Eu moro no Morumbi. E o Morumbi... Mora bem, né? Morumbi. E o Morumbi, onde eu moro, tem uma coisa que é muito parecida com o Rio de Janeiro. Deixa eu fazer eu sei que o tempo urge, mas eu vou lembrar de um cara que estudou na Inglaterra, deu aula comigo no convívio no começo da minha carreira, e ele usava um livro do Michael Todaro. Ele voltou impressionado com esse cara da Inglaterra, e o Todaro tinha um livro que no primeiro capítulo falava assim, imagine a seguinte situação, jantar no apartamento de cobertura na Vieira Solto, camarão, lagosta, vinho, uísque, não sei o quê. 4 quarteirões para trás, na favela, a situação era completamente diferente. O Morumbi é o que mais se aproxima do Rio de Janeiro em São Paulo. Porque você tem a Giovanni Gronchi, que é a avenida longa, que praticamente corta todo o Morumbi, com apartamentos luxuosíssimos, etc. Mas embaixo da Giovanni Gronchi tem Paraisópolis, que é a segunda favela de São Paulo, e o lugar de São Paulo que tem maior índice de contaminação. Pronto. E ainda existem problemas, se não de saneamento completo, problema de lixo, problema de más condições de habitação e assim por diante. Então, vou fazer a defesa de um cara que é muito criticado, que é o ministro do Meio Ambiente. Ele tem razão quando ele afirma que, no Brasil, além da questão da Amazônia, além de uma série de outras questões, nós temos que nos pensar questões urbanas, o meio ambiente urbano,
que o meio ambiente urbano é a maior fonte de grande parte das epidemias, dos problemas. Isso envolve lixo e saneamento, basicamente. Ele está absolutamente correto quando ele faz essa afirmação. Talvez ele erre ao minimizar a questão do meio ambiente e da questão da floresta amazônica e assim por diante. Mas, nesse aspecto, ele está absolutamente correto. Espero que esta situação... A esperança a gente tem que ter sempre, né? Leve as nossas autoridades a pensar nisso. E vamos acreditar que tem alguns bons quadros nesse governo. Um deles é o próprio ministro da Infraestrutura. Machado, nós estamos nos aproximando de quase 1 hora de live aqui. Nós temos um limite no Instagram de 1 hora de live. Daqui a pouco a conexão cai. E eu quero te fazer uma proposta, tá? Fazer um novo convite. Eu tinha me programado para explorar um pouco da situação brasileira e entrar em seguida na questão da situação mundial. Você é uma pessoa que tem dado muita entrevista sobre a situação da China, você tem participado de muitos programas sobre a China, mas você acompanha muito de perto a economia mundial, a economia americana, a economia europeia. E um outro assunto que eu acho que a gente poderia ter ido mais além era a questão desse debate do lockdown. O lockdown, ele é necessário ou não? Nós não vamos ter tempo de ir à frente com essa nossa discussão, e eu queria te fazer um convite, eu não sei como é que está a tua agenda, mas de repente na semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente repetir uma outra live, falando de 2 assuntos, falando da questão do debate do lockdown, e eu queria te ouvir sobre o debate da crise numa perspectiva econômica mundial. Ou seja, como é que a gente pode perceber a questão da China, como é que a China sai dessa crise? Há muita coisa sendo discutida, inclusive que a China teria sido uma protagonista na propagação da pandemia por um interesse econômico subjacente. Eu sei que a China vem fazendo investimentos ao redor do mundo, vem comprando ativos ao redor do mundo. Há quem diga que a China, num curto prazo de tempo, vai se tornar a maior economia do mundo. Nós temos aí uma economia americana que está em recessão, nós temos uma economia europeia que está em recessão. Eu queria te fazer um convite para na semana que vem, a gente acertar com detalhes depois no WhatsApp. Se você não puder na sexta-feira, a gente pode combinar um outro dia, mas fica a sugestão da sexta-feira ou da quinta-feira, não sei, vamos combinar com detalhes, e a gente divulga isso nas mídias sociais. Eu queria realmente continuar essa conversa contigo semana que vem. Eu acho que foi muito legal a conversa. É um tema extremamente rico, mas é impossível a gente esgotar isso numa live de 1 hora. O que tu acha da proposta? Está aceita. Eu prefiro que seja na sexta, porque o resto da semana está mais complicada. E até lá a gente vai ter uma série de novas informações e novos subsídios para alimentar a nossa conversa e para, enfim, para que ela continue se tornando interessante. Também achei que foi muito legal. Parabéns pela condução aí da sua live. Que legal. Quem sabe a gente não começa a fazer uma vez por semana essa live para discutir a questão do acompanhamento econômico da crise. Bom, Machado, eu queria te passar a palavra para você fazer as considerações finais. Em seguida eu faço as minhas e encerro a transmissão. Perfeito, Eduardo. Bom, primeiro agradecer aí, eu vi uma série de nomes que provavelmente são muito ligados a você, mas também vi uma série de nomes de pessoas do meu círculo de amizade, de relacionamentos que participaram, o Arlélio, o Laerte, o Agra, a minha família que está sempre aí me dando apoio. Então, muito obrigado aí por terem nos acompanhado, obrigado pelos cumprimentos que estão aparecendo aqui na tela. Eu vi que o José Américo fez várias perguntas e gostou das respostas. Enfim, eu me sinto muito feliz em poder tratar desse assunto. Claro que nesse ponto eu sigo o recupero. Sou humilde a ponto de reconhecer que eu sou um aprendiz e quero continuar assim por muito tempo. Bom, eu quero te agradecer, Machado, pelo privilégio. Você, para mim, é uma referência. Você é aquilo que eu chamo do... Quem não sabe, talvez um dia a gente possa fazer um bate-papo sobre criatividade. Você é o papa da criatividade no Brasil, conhecido por ser um dos maiores especialistas no tema da criatividade. É um economista... Mandei um artigo para o Pedro Leles agora há pouco sobre economia criativa. Que bacana. O Pedro Leles vai gostar. Pedro Leles é aluno aqui, é formado em administração e é aluno de economia da Federal aqui. Esteve na tua palestra quando nós fomos no Conselho de Economia aqui. Bom,
eu quero te agradecer pela gentileza. É realmente sempre um momento de troca de informação que nós temos. Espero que a gente possa realmente passar por essa pandemia o mais rápido possível. Semana que vem eu vou fazer algumas lives aqui sobre, já quero inclusive divulgar aqui, nós tivemos hoje no estado do Pará uma lei que foi, rapidamente ela foi aprovada, sancionada e revogada. Ou seja, o governo do estado editou hoje de manhã e revogou, dada a repercussão negativa que teve, uma lei da censura, Machado. Uma lei da censura vedando as pessoas de fazerem críticas nas mídias sociais. Então, há toda uma discussão sobre compras superfaturadas, licitações, etc. E isso tem realmente repercutido nas mídias sociais aqui. Na segunda-feira eu vou estar conversando com o advogado Yuri Jordi, que nós vamos discutir justamente sobre fake news e lei da censura. Eu vou ter na semana que vem uma outra live com o deputado estadual Tiago Araújo, que a gente vai conversar um pouco sobre a situação da pandemia no estado do Pará. Eu estou agendando uma live para a semana que vem com o Joy Colares, para a gente falar um pouco do impacto da pandemia no setor de turismo no estado do Pará. O Joy Colares, que foi secretário adjunto de turismo aqui no estado do Pará. E na semana que vem a gente combina direitinho o dia, provavelmente na sexta-feira que vem, para a gente fazer um balanço da semana e falar um pouco sobre China, Europa, Estados Unidos e o lockdown. Então, eu quero realmente te agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, aqueles que participaram. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Eu sempre curto muito ouvir o Machado, porque é um economista que ele tem sempre uma visão muito interessante. Ele não é um cara no sentido... Ele não é um ortodoxo no sentido de... Ele está aberto para um debate sempre plural de ideias. Isso é muito legal. Então, eu encerro aqui a live. Desejo que Deus abençoe tremendamente a vida de todos, que a gente possa... Se vocês gostaram, deem uma curtida aí, deem um coraçãozinho aí. Eu espero que realmente a gente possa superar a crise o mais rápido possível, a crise sanitária, a crise econômica. Deixo aqui, a Carol está me mostrando alguma coisa que eu não consegui entender aqui, porque ela fala e vira aqui. Esse debate vai ficar gravado, Machado, no YouTube, tá? Então eu vou compartilhar depois o link no YouTube, na minha página no YouTube. É por mais tempo. Exatamente. Professor Eduardo Costa, e o Machado também tem um blog dele. Muitos dos meus alunos já acessam o teu blog. Mas, enfim, muito obrigado a todos e a gente encerra aqui. Tchau, Machado. Deus te abençoe. Tchau, Eduardo, e boa noite para todo mundo e boa semana.